Meus amigos e minhas amigas, o nosso boa tarde. A partir de agora, mais uma edição do seu Clínica Geral, a marca registrada da informação. A gente entrou assim, rapidamente, sem áudio, mas a gente está chegando agora com tudo perfeitamente bem. Né? Boa tarde para você nesta quinta-feira, 8 de julho de 2011. Ricardo Andrade, nos trabalhos técnicos. Tratinho aqui, cara. Né? E Ricardão, probleminha sanado, né? Você ficou nervoso aí, suando. Mas é isso, ó, quem não conhece o Ricardo, atenção, quem não conhece o Ricardo, ele aqui, ó. Ricardo Andrade é o nosso cinegrafista, operador de áudio, de vídeo e tudo mais. Hoje está tudo ok, né? As matérias boas pra gente botar aí? É, com certeza. Boa, beleza. Boa sorte, Ricardo. Olha. Pois é, rapaz. Hoje a gente vai falar sobre uma questão que está, com certeza absoluta, afligindo a muita gente aqui em Jacobina. O atendimento ao público do Fórum Jorge Calmon. Eu tenho uma reportagem sobre isso aí, acordei cedinho, fui ao fórum e não acreditava, porque o pessoal me falava e eu não acredito exatamente o que está ocorrendo, que é a questão do atendimento. A pessoa tem que ir para a fila para autenticar um documento 1, 2 da manhã, um absurdo, e a gente vai falar com reportagem in loco sobre este assunto aqui de Jacobina, que segundo informações, não é só Jacobina não, a coisa está terrível em todo o estado da Bahia com relação ao atendimento cartorial. Esse assunto a gente vai colocar aqui daqui a pouquinho para você. Temos também a participação do grande comentarista, né? Nos dando mais uma palhinha aqui no Clínica Geral da sua BahiaWeb.tv, do Arnaldo Jabor. Isso, comentarista global, por aqui também, por que não? Aqui não é Globo não, mas é Bahia Web TV, né? Eu quero mandar um abraço também, logo no início aqui do programa, a todas as pessoas que me encontraram na rua e disseram, pois é, rapaz, eu estou lhe assistindo, todas essas pessoas que agora, e aquelas pessoas que inclusive ontem, algumas pessoas, Ricardo, botaram uma observação lá, puxa, o áudio está saindo aí, sem imagem, não sei o quê, PPP, nos auxiliando também, porque, como eu disse no primeiro programa, a gente para chegar até onde chegou, realmente teve que ralar o investimento alto e a questão é meio complexa, né? Tinha gente que não acreditava que a gente estaria na telinha do computador. Tinha gente que não acreditava e a gente, graças a Deus, a gente está aqui, né? A gente está aqui, hoje é quinta-feira, é o 4º programa, né? 4º programa que a gente está fazendo. Então, graças a Deus, primeiramente, e as pessoas que nos deram apoio e vão estar dando apoio. A gente já está com alguns comerciais para introduzir aqui na nossa programação. O pessoal está acreditando, a classe empresarial, atenção, classe empresarial, é importante. Em Salvador tem gente assistindo a gente, em Chique, em Gentil do Ouro, o pessoal de lá está assistindo a gente, aqui na cidade, em Feira de Santana também tem gente assistindo a gente, Ricardo. Pois é, em todos os quadrantes e fora, inclusive, do estado da Bahia. Porque a internet, você sabe, né? A internet não precisa estar por aqui para assistir, pegar sinal daqui da sede. Botou computador, internet, a madeira deita. Pois é. Então, mandar um abraço, repito, a todas aquelas pessoas que estão nos incentivando, nos dando apoio, e que estarão dando apoio, os empresários que estão nos dando apoio, nos darão apoio. Então, eu tenho dito o seguinte, que essa marca Clínica Geral é uma marca registrada. Quem é a dona da marca? A Cauã Publicidade Comercial Limitada, é a dona da marca. Tem exclusividade em todo o território nacional e pode usar, repito, exclusividade, por 10 anos. Quem estiver usando aí esta marca, está usando indevidamente. Observe o que eu estou dizendo. Quem estiver usando a marca Clínica Geral, está usando indevidamente. Vai sofrer algumas sanções da lei, né? Porque está indevidamente. 10 anos a partir do ano passado, agosto do ano passado. Né? Então até 2020, usa exclusivo em todo o território nacional. Bem, mas o negócio é o seguinte, o pessoal me falava e eu não acreditava. O pessoal me falava e eu não acreditava. Meu amigo, é verdade? Vá lá para ver. Aí eu peguei, acordei cedinho e fui.
ao Fórum Jorge Calmon de Jacobina. Chegando lá, meu amigo, o que ocorre é o seguinte, fiquei assustado com várias pessoas, mulheres com crianças, pessoas que levaram até por causa do frio, né? O frio terrível, levaram cobertores, aquela escadaria do Fórum Jorge Calmon, o pessoal deitado lá, esperando. Tem gente que chegou 1 da madrugada para pegar uma ficha, para autenticar um documento, meu amigo. Isso é um absurdo. Aí, fui lá, conversei com o pessoal, fiz as filmagens, eu mesmo fui o cinegrafista, inclusive não está muito bem, porque eu fui dar uma de cinegrafista também, né? O Ricardo não acorda cedo, disse que só acorda 10 horas da manhã. Brincadeira, entendeu? Aí, resultado, fiquei indignado também com o que vi. Aí voltei 10 da manhã, ainda não tinha chamado a ficha número 5. 10 da manhã, começou 8, 10, 2 horas depois, a número 5 não tinha sido chamada ainda. Aí procurei alguém, né? Aí me informaram o seguinte, que a diretora é Dona Maria Aparecida. Eu disse, pronto, vou procurar a Dona Maria Aparecida. Cheguei na sala dela, Dona Maria Aparecida está aqui? Não, hoje não vem. Diz, danou-se. Aí conversei com um serventuário da Justiça, que faz parte até do sindicato, e ele me passou algumas informações. Disse, bem, o diretor-geral é o doutor juiz, digníssimo doutor juiz Johnny Michael. Ele está aí, né? Só ele pode passar informações. Tem um outro também que comanda aí, que é o Leopoldino, né? Doutor Leopoldino, que também manda, está até fazendo uma reforma no fórum. Eu não sei que tipo de reforma. Apenas um paredão está colocando lá uma parede, um muro na frente, mas isso aí vamos colher posteriormente, porque também a gente não conseguiu. Ele disse, só procure uma serventuária lá que vai passar informação, até encaminhar você, Tião, ao doutor Johnny Michael. Procurei a serventuária também, olhei dos 4 cantos, subi, olhei, não encontrei. Não a encontrei. Bem, aí eu fiz o seguinte, obtive algumas informações lá, nesse mesmo serventuário da Justiça, que não tem nada a ver com o caso. Os serventuários não têm culpa. A culpa é do Estado, da Justiça Estadual, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, do TJBA. Ok? É quem tem a culpa, ou se não tem. Aí me explicaram o seguinte, bem, Tião, negócio é o seguinte, não adianta nem você falar nada assim contra o Estado, porque, você sabe, tudo depende de uma questão que está na Assembleia Legislativa da Bahia, a questão das privatizações, ou da privatização do sistema judiciário baiano. Aí tem deputado que quer, deputado que não quer, e a coisa vai rolando. Bem, fala-se também de que, privatizando, somente advogado é quem pode assumir o cargo de serventuário lá de bater o carimbo, de fazer as ocorrências, etc. Somente de nível superior é que pode fazer isso, né? Bater um carimbo para autenticar, colar um selo. Aí onde é que está a grande questão, né? Fala assim, aproveitar também esse pessoal que está aí, os serventuários que estão aí. Alguns já morreram, outros estão se aposentando, mas hoje outros estão vivos, não é? Estão vivos e têm experiência. Então, meu amigo, o problema é o seguinte, um funcionário, uma está de licença, Dona Vera está de licença do cartório, aquele cartório lá do canto, e a outra serventuária, uma única, para atender Jacobina, uma região como uma cidade como Jacobina, atender e só fornecer, por determinação do próprio cartório, 30 fichas por dia. Isso é um absurdo. Isso é coisa do passado, a questão quando existia fila do INSS. Isso é coisa do passado. Mas, eu estou falando bastante, as imagens não mentem. As imagens não mentem. E observe o que eu captei hoje pela manhã, o cinegrafista amador que eu sou, peguei minha maquininha e fui lá conversar com o pessoal. E logo, aqui no seu Bahia, o Web TV, programa Clínica Geral. É isso aqui, meu irmão. Bota lá, Ricardão. Baby, por que o pessoal tá na fila aí? Rapaz, isso aí é porque pensando pra pegar uma senha, né? E aí o pessoal chega de fora. Senha pra quê?
para reconhecer firma. É conhecer a firma? Para indicar. E o pessoal chega aí tem uma pessoa aí que está atendendo. E ela tem um negócio de um pulso aí que não atende ninguém, deixa o pessoal... Tem dia que isso acontece, né? Acontece, deixa o pessoal massacrado aí, o pessoal vem de fora também. A gente que acorda cedo, riscando a vida, sai de casa, pra vir pra aqui, chega aí, não é atendido, é maltratado aí por ela só atende o que ela quer, e aí não pode estar acontecendo esse tipo de coisa. O povo aqui, todo mundo é ser humano, merece respeito, merece... Isso aqui é o Fórum de Jacobina, né? Olha essa situação. Cuidado, tem até motoqueiros aqui. E tem gente que vem pegar senha para vender os outros, não? Será que tem? Rapaz, pode ter que aí, mas eu não sei. Mas eu acho que isso é uma sacanagem estar fazendo esse tipo de coisa. Povo acorda cedo. Você vem fazer o que aqui? Eu venho pegar uma senha para esse aqui. Para alguém, né? É. Ok. Para alguém que mandou te fazer. Porque essa pessoa já vem já 5 vezes e não consegue. E tu cobra quanto por isso? Rapaz, aí... Só dá uma gratificação? É, uma gratificação. Normalmente 5, 10 reais, né? É, 10 reais no máximo. Ok, como é teu nome? Berenildo. Ô Berenildo, eu estou aqui em frente ao fórum juntamente com você. Chegou que hora aqui para autenticar esse documento? E hoje cheguei um pouco tarde aí, cheguei 4 horas. 4 horas? 4 horas. 4 horas da tarde? Não, da noite. Da madrugada. Da madrugada, então. E a tua finalidade é reconhecer firma? Exatamente. Um documento? Um documento. A informação, tu pegou a ficha já? Não. Tá certo? Só às 8 horas, mais ou menos. Mas tu já esteve na fila lá porque... Já tô marcado, já marquei o lugar. Marcou, né? Exatamente. Eu conversei com um rapazinho ali, ele disse que estava lá na fila, que era o 30º, que era o último. Já tinha chegado pessoas já depois e que ele cobrava 10 reais. Então, isso é para uma pessoa que não veio para cá, né? Ele ficou no lugar dele por 10 reais. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Porque só acontece em Jacobina isso, né? Isso, só em Jacobina mesmo. Porque nas outras cidades aí, o pessoal não tá tirando esse negócio de senha, não. Qualquer hora que chega tem serviço para fazer. Aqui tem que só 30 pessoas. A gente tá testemunhando a fila aqui, ó. A fila enorme, né? De mais de 30 pessoas. Então isso é uma coisa absurda. A gente vai voltar, inclusive, durante o expediente, para conversar com o diretor do fórum, que já a gente vai mandar essas imagens para Salvador, para a Justiça de Salvador, para ver se isso aqui acaba. É absurdo que está acontecendo. E essas informações já chegaram para a gente há vários dias. Ele está a se acreditar. Exatamente hoje que eu precisei de reconhecer o filme, que vim para cá, já cheguei atrasado, porque tinha até a 30ª pessoa. Quer dizer, só amanhã, se eu chegar, dá para 1 da madrugada. Você falou que tem gente que chegou 1 da madrugada aqui, né? O primeiro da fila chegou 1 hora, tá ali, ó. Já aguardei o lugar dele, tá lá. 1 hora da madrugada. 1 hora. Absurdo, né? E aí vai chegando gente, daqui a pouco vai sobrar gente aí, não vai ter mais condições. O pessoal fica zangado, vai sair, terminar saindo aí. No terceiro dia teve até confusão aí, o rapaz disse, né? Teve, o pessoal queria arrebentar a porta aí, tudo aí. Que a mulher disse que saiu para fazer um tal de curso e não atendeu nesse dia ninguém. E nem avisou nada, né? Isso tem que acabar com essa Esse dia mesmo, já tá acabando, não? Não. Esse dia mesmo eu cheguei aí, tive que ir pra uma cidade aí, Caldeirão Grande. Foi mesmo? Fui pra Caém, cheguei em Caém, não tinha selo, de Caém, não tinha selo. Não tinha selo. Fui pra saúde, o rapaz que fazia o serviço também de autenticação, não tava no fórum, aí eu voltei pra Caldeirão Grande, onde que eu vim fazer o serviço, Caldeirão Grande. Mas aqui em Jacobina eu tive que ir. É realmente um absurdo isso acontecer. Só sofrimento aqui. Localizar mais uma vez aqui, ó. Em frente ao fórum Jorge Calmon, Jacobina, Bahia. Situação que está aqui. Tem cobertor lá. Vamos ver aqui, parece que está até com uma criancinha, né? Dá um close em cima dela aqui. Veio com cobertor e tudo, rapaz. É uma criancinha no braço, ó. Isso tudo para autenticar, né? Autenticar o documento, que não é outro serviço a não ser esse, né? Tem outros aí, mas o mais é esse daí. O que tá tendo. O que tá dando mais trabalho nesse fórum aí é a autenticação aí.